Você foi enganado. Disseram que sucesso é sobre sorte, que você precisa nascer no lugar certo, na família certa, com o dinheiro certo. Disseram que uns têm o dom, outros não. Que sucesso é para poucos, que é uma exceção. E o pior, você acreditou. O mundo colocou uma programação dentro de você. Desde criança te ensinaram a se contentar, a sonhar pequeno, a ser apenas mais um na multidão. Te programaram para obedecer, para não questionar, para aceitar uma vida morna, medíocre e chamar isso de realidade. Mas e se eu te dissesse que o sucesso não é um privilégio, é uma consequência? Uma consequência de uma mente renovada, alinhada com os princípios espirituais mais poderosos do universo? Esse vídeo não é apenas mais um vídeo, é uma chave, um código sagrado que vai romper a programação invisível que te mantém pequeno e te libertar para viver o que você realmente nasceu para ser: próspero, livre, inabalável. A mentira mais perigosa é aquela que parece verdade. Pare por um momento e observe sua vida. Tudo o que você tem hoje foi construído pela sua mente, pelos seus pensamentos, crenças, palavras e decisões. Agora, eu te pergunto, quem programou a sua mente? Se você for honesto, vai perceber que muitas das suas crenças não são suas. Foram herdadas, repetidas, impostas. Você aceitou ideias que não examinou. Aceitou limitações como se fossem verdades absolutas. E essa é a mentira. A maior mentira sobre o sucesso é que ele é externo, que ele vem de fora, que ele depende dos outros. Mas a verdade é clara, profunda e inegociável. O sucesso começa dentro, na mente, na fé, no espírito. Você não pode viver uma vida grandiosa com pensamentos pequenos. Você não pode construir um império com uma mentalidade de escravo. E enquanto você acreditar que o sucesso está fora de você, vai continuar correndo atrás do vento. Mas hoje, começa uma nova programação. Hoje você vai descobrir o que realmente significa renovar a mente. E por que esse é o único caminho para viver o plano que Deus sonhou para você. Um plano de prosperidade, não de escassez. De propósito, não de confusão. De expansão, não de sobrevivência. Você está pronto para romper com a mentira? Está pronto para confrontar tudo o que te ensinaram e descobrir a verdade que liberta, cura e prospera? Porque agora não há mais como voltar atrás. Você aceitou o chamado. A mente está pronta. Agora, vamos ativar a senha que destrói a programação do mundo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Você já parou para pensar no poder oculto dessas palavras? Esse não é um versículo comum. É um chamado à revolução interna. Uma senha espiritual que desbloqueia sua mente de toda a programação do sistema. O mundo está programando você, diariamente, pela mídia que você consome, pelas conversas que você ouve, pelo medo que é constantemente alimentado, pelo sistema educacional que te ensina a obedecer, mas nunca a liderar. E sabe o que esse versículo diz? Não se conforme, não aceite o padrão do mundo, não se encaixe no molde da mediocridade. Não pense como todos pensam, porque se você pensa como a maioria, vai viver como a maioria, frustrado, endividado, espiritualmente vazio. Romanos 12:2. É um grito de libertação. É Deus dizendo: não siga o fluxo do mundo, renove sua mente, reescreva sua história. Esse versículo é mais atual que qualquer livro de autoajuda, mais profundo que qualquer curso de desenvolvimento pessoal, porque ele não apenas te inspira, ele transforma. Ele te chama para uma reprogramação divina, uma nova mente, um novo você. A renovação da mente não é uma metáfora, é uma prática espiritual. É decidir todos os dias, pensar diferente, acreditar diferente, sentir diferente. Romanos 12:2 é um convite ao extraordinário. É o rompimento com a cultura da escassez, da comparação, da autopiedade. É o nascimento de uma nova visão, a visão de Deus sobre você. Enquanto o mundo quer te manter conformado, Deus quer te ver transformado.
E essa transformação começa pela mente. Mas a pergunta é: você vai continuar aceitando os códigos limitantes do mundo? Ou está pronto para instalar o código de prosperidade, fé e disciplina que vem do alto? Porque uma mente renovada é uma vida desbloqueada. Existe um lugar onde muitos vivem, mas poucos percebem. É o deserto da mente aprisionada, onde os pensamentos são repetitivos, onde as emoções são sempre as mesmas, onde os sonhos morrem antes mesmo de nascer. E a razão? Falta de transformação, falta de renovação. Romanos 12:2 não diz: espere que o mundo mude. Diz: transformai-vos, ou seja, a mudança começa com você, dentro, na mente, no espírito. A mente humana é como um campo fértil. Tudo que você planta ali, cresce. Se você planta medo, insegurança, escassez, a colheita será dor, mediocridade, paralisação. Mas se você planta fé, coragem, verdade, você ativa o código espiritual da transformação. E esse código tem uma regra clara: não se conforme, transforme-se. Transformar-se é uma escolha diária. É olhar para o velho eu e decidir deixá-lo para trás. É reprogramar os pensamentos automáticos que sabotam sua evolução. É abrir mão do que é confortável para alcançar o que é extraordinário. E isso exige disciplina espiritual. Porque transformar-se não é fácil. Requer confronto, requer silêncio, requer fé. Você não é o que o mundo diz que você é. Você é o que Deus diz que você pode ser. Mas para viver isso, você precisa passar pelo processo de renovação. E agora olhe para a sua vida. Você está vivendo uma vida transformada ou apenas conformada? Porque se a sua mente continua a mesma, a sua realidade também continuará. A renovação da mente não é opcional, é essencial. É a única forma de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que inclui abundância, propósito, paz, prosperidade. Mas por que é tão difícil mudar? Porque o sistema que te cerca foi desenhado para te manter pequeno. Você já parou para se perguntar por que a maioria das pessoas vive presa em dívidas, ansiedade e mediocridade? Por que tanta gente começa algo, mas nunca termina? Por que tantos sonham, mas tão poucos realizam? A resposta é simples e brutal. O sistema foi desenhado para te manter pequeno. Desde pequeno você foi treinado para obedecer, para esperar, para pedir permissão. Te ensinaram a não questionar, a não arriscar. Te disseram que é melhor ser seguro do que ser livre, que trabalhar 40 anos para realizar os sonhos dos outros é sucesso. Mas sabe o que eles nunca te disseram? Que você tem o poder de escolher um outro caminho, que sua mente é um campo de batalha, e quem domina sua mente, domina sua vida. O sistema quer que você acredite que precisa de um diploma, de um emprego fixo, de um salário mensal para sobreviver. Mas o que ele nunca te mostra é que os verdadeiros líderes do mundo, os visionários, os milionários, os transformadores, foram aqueles que romperam com o molde. Eles decidiram pensar diferente, decidiram sair do script e reescreveram a própria história. Você está dentro de uma matrix mental, onde ser normal é o objetivo e ser livre é considerado perigoso. Mas Deus nunca te chamou para ser normal. Ele te chamou para ser abundante, influente, impactante. Romanos 12:2 não é apenas uma instrução espiritual, é uma declaração de guerra contra o sistema. Não vos conformeis com este mundo. Essa frase é um rompimento, um posicionamento, uma escolha. A pergunta é: você vai continuar sendo programado ou vai se tornar o programador da sua realidade? Porque quem pensa como o sistema vive como escravo, mas quem renova sua mente vive como rei. Os gigantes não são formados sob os holofotes, eles são moldados no silêncio, na madrugada, no escondido, longe dos aplausos, longe do Instagram, longe da aprovação alheia. É ali que nasce a verdadeira grandeza. E o que alimenta essa grandeza não é talento, não é sorte, é disciplina espiritual.
Thomas Edison buscava respostas no silêncio e na repetição. Oprah Winfrey atribui seu sucesso à oração constante. Jeff Bezos meditava sobre propósito antes de abrir a Amazon. Napoleon Hill jejuava para buscar clareza mental e espiritual. Todos os grandes têm um ritual sagrado, um treino invisível, algo que ninguém vê, mas que constrói tudo o que os outros invejam. E você? Qual é o seu ritual? Porque enquanto você estiver buscando resultados visíveis com práticas vazias, você vai se frustrar. A mente não se renova por acaso. Ela se renova por repetição, por foco, por sacrifício. Você quer ter uma mentalidade milionária? Então precisa treinar como um soldado espiritual. Disciplina espiritual é acordar quando ninguém está te vendo. É orar quando tudo está dando errado. É manter a fé quando os números dizem não. É jejuar quando o mundo te oferece distração. Enquanto o fraco reclama, o forte treina. Enquanto o mundo dorme, o visionário constrói. Romanos 12:2 exige ação. Transformai-vos é um verbo, e verbo exige movimento, ação, constância, repetição. Sem disciplina espiritual não há transformação duradoura. Sem transformação, não há abundância. Você quer viver o extraordinário? Então pare de agir como comum. Comece a viver como quem carrega um propósito eterno. Treine como um rei. Pense como um general. Ore como um profeta. Discipline-se como um guerreiro. Porque a vida dos grandes começa no invisível. Mas como treinar a mente quando tudo parece caótico? Como sair do labirinto dos pensamentos negativos? Você já percebeu como a sua mente pode se tornar uma prisão? Como os mesmos pensamentos negativos se repetem dia após dia? Como se fossem um disco arranhado, te impedindo de avançar. Essa é a guerra invisível que quase ninguém vence. O caos mental é o maior ladrão de destino. E o pior, ele se disfarça de realismo, de maturidade, de precaução. Mas a verdade é que você está sendo sabotado por pensamentos que nem são seus. A Bíblia diz, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Ou seja, o que você pensa define o que você vive. Você quer sair do caos mental? Quer alcançar clareza para tomar decisões, agir com coragem e conquistar o que Deus te prometeu? Então você precisa redirecionar seus pensamentos. E aqui estão 3 princípios espirituais práticos para isso. Pensamento que não é confrontado se transforma em crença. Toda vez que você perceber um pensamento negativo surgindo, pare, respire, interrompa. Quando vier o pensamento, você nunca vai conseguir, responda com a verdade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Você anda aceitando qualquer pensamento que entra na sua mente, ou está escolhendo aquilo que acredita. A mente não pode ficar vazia. Ou você a preenche com fé, ou será preenchida pelo medo. Após interromper o pensamento, substitua por uma afirmação bíblica, uma visão de fé, um princípio de verdade. Jeff Bezos dizia, as grandes decisões vêm de clareza, não de ansiedade. Ele tomava decisões baseado em visão de longo prazo, não emoção do momento. Quais verdades bíblicas você tem usado para neutralizar os ataques mentais? O que é repetido é programado. A repetição é a linguagem da mente. A renovação mental vem com repetição diária da verdade, não apenas de uma oração de domingo. Napoleon Hill falava em autossugestão, repetir diariamente o que você quer ser, fazer e ter. Isso é alinhado com o Salmo 1:2. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que você tem repetido diariamente? Medo ou fé? O caos só reina onde falta clareza. E a clareza é fruto de foco, fé e repetição. Romanos 12:2 é a chave para reescrever seus pensamentos. Mas você precisa ativar essa verdade. Você precisa treinar a sua mente como um atleta treina o corpo, porque uma mente descontrolada destrói o espírito, mas uma mente renovada ativa milagres.
Nos anos 30, um homem foi encarregado de estudar os maiores milionários da história: Andrew Carnegie, Thomas Edison, Henry Ford, Rockefeller. Ele descobriu que todos eles tinham algo em comum. Não era o dinheiro, não era a origem, não era a educação, era a mente. Mais especificamente, uma mente elevada. Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça, não escreveu um livro sobre dinheiro. Ele escreveu um manual de transformação interior. Hill descobriu que toda riqueza externa nasce de uma vibração mental específica, uma frequência onde fé, propósito e desejo ardente se unem. E aqui está o ponto mais profundo. Essa frequência já foi ensinada por Paulo em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A ciência moderna chama isso de neuroplasticidade. Napoleon Hill chamava de autossugestão positiva. E Paulo chamava de transformação espiritual. A mente elevada não espera o milagre. Ela se torna o canal do milagre. Hill defendia que pensamentos dominantes moldam o destino. Paulo dizia: sede transformados. Ambos apontam para um mesmo princípio universal e espiritual. Você se torna aquilo que você acredita, profundamente, intensamente, consistentemente. Thomas Edison, em sua juventude, foi considerado incapaz de aprender. Mas sua mãe acreditava no potencial dele. Edison absorveu aquela crença, elevou sua mente e se tornou o homem que iluminou o mundo. Isso não foi mágica, foi mentalidade. Você está alimentando sua mente com quê? Com as palavras de homens ou com as promessas de Deus? Porque uma mente elevada não é uma mente otimista, é uma mente alinhada com o céu. Napoleon Hill provou que o sucesso pode ser programado. Paulo ensinou que a renovação é uma escolha diária. E você, o que tem escolhido pensar? Teoria transforma quando vira carne. Agora veja com seus próprios olhos o que acontece quando alguém decide aplicar tudo isso na prática. Essa é a história de Davi. Mas poderia ser a sua. Davi tinha 34 anos, pai de 2 filhos, desempregado, endividado, abandonado pela esposa, tomando calmantes para dormir e perguntando todos os dias: onde foi que eu me perdi? Ele cresceu ouvindo que não era bom o suficiente, que era muito sonhador, distraído, inconstante. E ele acreditou. Foi se conformando, se adaptando, encolhendo. Até que um dia se quebrou por completo. Mas então, numa madrugada, ele ouviu um vídeo, um versículo, uma frase. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Algo queimou dentro dele. Naquele momento, Davi decidiu algo que poucos têm coragem de fazer. Ele decidiu não se conformar. Ele começou a reprogramar sua mente todos os dias, mesmo sem dinheiro, mesmo sem apoio, mesmo sem garantias. Ele jejuava. Ouvia Romanos 12:2 em áudio enquanto andava na rua. Declarava promessas de Deus quando sentia medo e chorava, mas não parava. Em 6 meses, Davi reconstruiu sua autoestima. Criou um pequeno negócio online, pagou as primeiras dívidas e, mais importante, reconstruiu sua fé. Hoje, ele ensina outros a fazerem o mesmo. Não porque ele é especial, mas porque ele decidiu se transformar. Davi não é um herói. É uma prova viva de que, quando você renova sua mente, Deus renova sua vida. A transformação é real. O poder é real e está à sua disposição agora. Você vai esperar tudo desmoronar ou vai decidir hoje ser o Davi da sua geração? Todo dia, alguém ou algo está programando você. A mídia, a cultura, as redes sociais, seus amigos, seus medos. Você pode não perceber, mas está sendo moldado. Ou você programa sua mente conscientemente, ou será programado inconscientemente. Você não está lutando contra carne e sangue, está lutando contra sistemas, contra atmosferas espirituais, contra ideias invisíveis, mas destrutivas. E Romanos 12:2 te dá a única escolha possível: renovar ou conformar. A conformidade é confortável, é previsível, é aceitável, mas ela custa caro.
custa seus sonhos, sua paz, sua fé. Quem não programa sua mente, vive como refém da mente dos outros. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus, ou seja, você também cria realidades com pensamentos e palavras. Mas se você continua operando com pensamentos limitantes, medo, comparação, você está criando uma vida que Deus nunca planejou para você. Chega de desculpas. Chega de terceirizar sua vida. Chega de esperar que algo mude, sem que você mude. A escolha está diante de você. Reprogramar ou continuar sendo programado. Ser luz ou reflexo da escuridão. Ser prova viva ou mais uma estatística. Hoje é o dia da decisão. E se você chegou até aqui, é porque Deus está te chamando para algo maior. Mas Ele não vai fazer por você. Vai fazer através de você. Se tudo que foi dito até aqui tocou seu espírito, então chegou a hora. Você não precisa de mais um vídeo. Você não precisa de mais motivação passageira. Você precisa de uma decisão definitiva. De uma ruptura com a versão antiga de si mesmo. De um posicionamento espiritual inegociável. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse versículo não é uma sugestão, é um chamado, um convite à radicalidade, à integridade, à santidade, à prosperidade que começa no Espírito. Você pode continuar apenas ouvindo, ou pode decidir viver isso, encarnar isso, ser a prova viva de que Romanos 12:2 funciona. O mundo precisa ver essa transformação em você. Sua família precisa ver. Seus filhos precisam ver. Você mesmo precisa se ver diferente no espelho. Porque quando sua mente muda, sua energia muda. Sua atitude muda. Sua realidade muda. E o céu se move ao seu favor. Eu decido hoje não me conformar com este mundo. Eu decido renovar minha mente. Eu decido ser a prova viva do poder de Deus em ação. Repita isso, escreva isso, viva isso. Você nasceu para mais. Você foi programado para vencer. Você carrega um código sagrado dentro de você. E agora é hora de ativá-lo. Decida hoje, não amanhã. Hoje, decida ser diferente. Decida ser fiel. Decida ser próspero. Decida ser livre. Decida ser uma nova mente. Romanos 12:2. Não é apenas um versículo, é o mapa da sua libertação.